onde muitos neurônios são perdidos através de apoptose. Não sei se vocês vão lembrar desse termo, apoptose, mas o termo apoptose é uma morte celular programada. As células se programam para morrer em determinado momento por inúmeras situações, ou desequilíbrio de visão, ou de envelhecimento mesmo a célula morre, né? Então a gente percebe que as pessoas com síndrome de Down, elas tinham um processo de apoptose mais acelerada desses neurônios, então elas perdiam neurônios em maior quantidade, elas perdem neurônios em maior quantidade. E elas refinando, né, sua conectividade por alteração na árvore dendrítica ou eliminação dos contatos sinápticos. O que a gente vê é que esse processo de comunicação entre os neurônios, que é um processo gradativo, que a gente vai aumentando muito, assim, a gente nasce com pouco comunicação, aí chega lá perto dos 6, 7 anos, a gente tem um máximo de conexões, depois a gente vai sedimentando, perdendo boa parte e ficando com nível, vamos dizer assim, menor do que nessa fase, mas eles estabelecem inúmeras conexões que são necessárias para aquele tipo de organização cerebral. As pessoas com síndrome de Down, elas têm menos dessas comunicações, isso naturalmente. Isso é um fato, né? Tem menos. Existem várias hipóteses de explicação do porquê que tem menos. Um dos efeitos é essa apoptose que acontece mais continuamente nesses neurônios, impedindo que eles montem as suas conexões. Tá? Essa perda dendrítica pode, né, explicar parte da alteração do volume cerebral. Tá? Volume cerebral, em geral, um pouco menor. Dendríticos defeituosos também foram encontrados tão cedo quanto 19 semanas de gestação. Isso a gente está falando de um feto, né? E persiste através da vida, causando redução da ramificação dendrítica em adultos. Então, hoje existem alguns caminhos que diminuem essa apoptose, que a gente já conhece, diminui a apoptose, e que aumenta essas árvores dendríticas. Um dos que é bem comum, que a gente faz desde que nossos filhos nasceram, é a estimulação precoce, que é um dos que comprovadamente estimula essas ramificações e comprovadamente diminui a apoptose. Isso já é comprovado através de pesquisas clínicas. Em ratos, na grande maioria das vezes, mas é uma boa referência. Além do problema do DYRK1, que a gente tratou bem, existe um outro fator que é muito, muito comum em todo mundo, que é essa proteína chamada ApoE. Essa ApoE, ela é uma proteína constituinte de lipoproteínas de baixa densidade, LDLs. A gente já conhece vários LDLs, né? HDL, VLDL, são os tipos de transporte de colesterol no sangue. Tá? Quando a gente fala colesterol, colesterol é uma molécula importante para produzir hormônios, para produzir alguns lipídios importantes, alguns compostos hormonais. O VLDL, HDL, LDL são lipoproteínas. Porque quando a gente fala de lipoproteínas, são proteínas que estão mergulhadas em uma micela, como se fosse uma bola de gordura, e essas apoproteínas, elas ficam na superfície. Tá? Eu sou péssimo em desenho, mas mais ou menos funciona assim. Ó. Tem vários lipídios, como se fossem usando várias cabecinhas aqui, eles formam uma grande micela, que é as caudinhas dele, mas mergulhadas nessa bola de gordurinha aqui, tem várias proteínas, que a gente chama de apoproteína. Para que tem? Essas apoproteínas são as proteínas que vai permitir com que essa bola que está carregando gordura se desloque pelo sangue, porque o sangue é líquido. O sangue não consegue transportar gordura porque não tem, é diferente a fase. Então, essas bolas de gordura transporta gordura para todos os nossos organismos, para os músculos e para o fígado, e separa, divide o colesterol. Quando a gente tem muito LDL, que é o dito colesterol ruim, a gente está com a bolinha de gordura que transporta uma grande quantidade de gordura que vai ser deslocada para órgãos periféricos, como músculo, tecido cardíaco. Isso vai acabar causando acumulação e tal. O HDL, que falam que é um bom, ele que faz a reciclagem desses colesterol, manda para o fígado detoxificar isso e tal.
A ApoE, pessoal, é uma das proteínas que estão presentes nessa lipoproteína. Então ela está aqui na superfície dela. E para que tem que ter proteína? As proteínas é o que vai direcionar os tipos diferentes de lipoproteína, porque é ela que vai direcionar essa proteína, com essa proteína vai se ligar no tecido muscular, ou vai se ligar no fígado, ou vai se ligar no cérebro. Então vai depender muito do que tem aqui. Uma dessas proteínas é a ApoE. Tá? Existem 4 tipos de ApoE. Tá? Então ela é uma proteína constituinte nas lipoproteínas de baixa densidade. No cérebro, é principalmente secretada pelos astrócitos e pode ser encontrado circulando no espaço intersticial e no fluido espinhal. Então essa proteína pode ser encontrada nesse ambiente. Funções. Ela tem uma função de redistribuição de fosfolipídios e reparo de membranas, incluindo o reparo da membrana da barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? A gente tem uma barreira que impede que as substâncias comuns entrem em contato com o cérebro, para o cérebro ter uma proteção maior. Essa barreira é o tempo inteiro reciclada para permanecer a proteção dela. Então essa proteína tem uma das funções de fazer com que essa barreira persista, para que não se passe toxinas, compostos estranhos para o cérebro. Aqui tem um mecanismo um pouco mais molecular, que é mais chato, então deixa eu explicar mais ou menos. Existem alguns tipos de ApoE. ApoE E4, E3, E2, E1. Cada um deles tem uma especificidade. Especificamente, a ApoE4, ela tem um sistema que bloqueia o mecanismo da via, que vai fazer com que haja uma regeneração da barreira hematoencefálica natural que tem no cérebro. Então, o que acontece? Essa proteína ApoE, ela acaba que facilita com que os nossos cérebros tenham uma penetrância muito maior de substâncias estranhas, como metais pesados, agrotóxicos, substâncias que não deveriam passar por essa barreira hematoencefálica. Então, isso já é um fator a mais que é ruim, mas vamos ver o quanto que ele pode ser ruim. Essa ApoE4, ela não é expressa em todo mundo. Tem pessoas que não produzem a ApoE4 e tem pessoas que têm. As pessoas que têm essa proteína produzida naturalmente, elas têm um risco muito maior para desenvolver Alzheimer. Então, a ApoE2 e a ApoE3, que são as outras versões que não têm essa associação, elas interagem fortemente com o receptor de LDL, que diretamente ajuda na remoção da APP, que é a poliproteína que vai gerar o grande dano cerebral. Já a ApoE4 se interage fracamente com esse receptor de LDL, dificultando essa remoção. Vamos basicamente entender a partir dessa figura. Aqui a gente tem o cérebro, aqui a gente tem a barreira hematoencefálica e aqui a gente tem o sangue. Então o que acontece? O cérebro de todas as pessoas naturalmente produz a APP e sempre parte dessa APP vai se tornar aquelas proteínas beta-amiloides, por aquela clivagem, né? Essas proteínas beta-amiloides, essas pequenas proteínas, elas vão se ligar a esses receptores de lipoproteínas e eles vão ultrapassar essa barreira hematoencefálica e vão cair no sangue e vão de alguma maneira ser excluídos desse ambiente cerebral e vai se livrar dessa proteína beta-amiloide. Isso funciona para ambas, a ApoE3 e a ApoE4. Já a ApoE2 e a ApoE3. Já a 4, ela tem uma dificuldade de se ligar a esses receptores. Então ela não consegue fazer com que o lixo dessa proteína beta-amiloide que está aqui dentro seja mandado embora. Então isso acaba que acumula essa proteína ApoE4 juntamente com a proteína beta-amiloide aqui dentro no cérebro das pessoas, e isso estimula o início do desenvolvimento do Alzheimer. Por isso que quem tem essa proteína produz tem uma tendência maior. Dois alelos, não sei se vocês já tiveram aula de genética, né? Dois alelos dos cromossomos da mãe e do pai, tá? Então quem tem os dois alelos aumentam o risco de desenvolver o Alzheimer esporádico e aumenta em 1000%. Esporádico, que é o que naturalmente acontece com a idade.
o risco de desenvolver o Alzheimer com a idade. Então, isso é para as pessoas sem síndrome de Down. E baseado nessas pesquisas, existem hoje muitas pesquisas que trabalham especificamente com pessoas com síndrome de Down em relação a essa proteína, para ver se as pessoas com síndrome de Down que tenham a expressão dessa proteína também, geneticamente, elas têm uma tendência maior? Infelizmente, tem sim. Então, ó, pessoas com síndrome de Down com somente ApoE2 e ApoE3, que são as proteínas que conseguem realmente limpar o cérebro, são mais protegidas das pioras das funções cognitivas comparados com os subgrupos com alelo E4. Então, as pessoas com síndrome de Down que têm estes alelos E4 em duplicidade, elas têm uma dificuldade maior de livrar essa proteína B, proteína do cérebro, e acabam que as funções cognitivas são perdidas mais rapidamente. Pessoal, isso é algo que ainda está em estudo, não é que é uma sentença de morte, uma sentença que essa garantia que vai desenvolver precocemente. É uma tendência maior. Por isso que hoje existem vários testes genéticos que às vezes eles mais afligem do que ajudam, né? Porque às vezes eles dão a impressão que é uma sentença, não, você vai, não é bem assim, mas que há uma tendência maior de desenvolver. Tá? Então o que a gente pontua aqui, para ficar bem claro, é que as pessoas com síndrome de Down que têm essa tendência, e isso vem com aquela pergunta que você me falou, então minha bisavó teve Alzheimer, então eu posso ter. Tem um pezinho aqui, que pode ser que com esses dois alelos, que pode ser que ela tenha, isso implicou uma chance aumentada dela, mas não necessariamente, porque ela não passou os dois alelos, ela só passou um processo de transferência, ela recebeu. Então houve uma mistura ao longo, né? Então a gente não pode dar uma sentença por algo desse tipo, mas que hoje, eu recebi, semana passada eu não consegui colocar, alguns outros tratando desses aspectos da produção de quem tem ApoE com risco. Na verdade, hoje eles estão associando não só ao Alzheimer, mas a perda da função cognitiva, sabe? Não só desenvolvimento do Alzheimer, mas uma afirmação é que as pessoas que com síndrome de Down que não têm essa mutação têm um desenvolvimento mais rápido. Daí elas conseguem se livrar mais prontamente dessas proteínas. Isso tudo num conjunto todo, tá, pessoal? Não é uma sentença de morte, não tem essa mutação. E a mutação hoje ela é verificada, tá? Ela não é barata, ela não é coberta no plano, tá? Então é possível de ser verificada e é só um indício. Então eu só estou aqui pontuando que isso é de fato. Que seria o exame para ver se tem esse. Que tem a tendência de ter mais chance de desenvolver um Alzheimer cedo para as pessoas típicas, esse exame faz com esse intuito, e para as pessoas com síndrome de Down teria o intuito de ver um declínio cognitivo. Isso é exame de sangue? É genético. Pode ser pela boca, né, ou pelo sangue, tanto faz. Depende muito da fonte do laboratório. Ô Rogério, e aquele 23MI mostra Eu não sei se o 23MI mostra este. O 23MI é um exame genético que avalia assim, os principais genes das pessoas, os principais genes descobertos com relação a predisposições a algumas doenças genéticas. Existem várias críticas, tá? É bom pontuar assim, porque muitos médicos são contra, às vezes por criar aquela sensação de insegurança, de ansiedade nas pessoas por descobrir alguns tipos de... E tem gente que não, que quer saber, então tem várias visões, depende muito das outras... Que nem tem gente que tem alteração metabólica que não sabe, então o 23MI pode dar um sinal de talvez recuperar alguma via metabólica e tal. Mas às vezes a gente fica preocupado, né, de indicar para grande público, porque é um exame que acaba que, poxa, tem tendência de maior ter câncer, tem um monte de exame de câncer, tudo. Então fica aquela coisa assim, como se fosse uma sentença de morte. Morre antes da hora, né? Morre antes da hora. Mas o 23MI, ele é caro, ele não é feito no Brasil, né, você tem que mandar material para os Estados Unidos, se não me engano. Ele não faz mapeamento, por exemplo, só do cromossomo 21. Ele faz de todos. O 21 acho que ele faz da APP, né? Ele faz de alguns que são principais, né? É que assim, é interessante essa pergunta porque assim, a gente não conhece as genes, tá entendendo? A gente não sabe assim as conexões que acontecem, a gente não sabe se... Que nem, eu vou falar daqui um pouco da mutação do MTHFR, que é bem comum, mas a gente sabe que tem uma tendência maior, quem tem tendência, tem chance maior de ter filho com síndrome de Down. Mas não necessariamente, tem gente que tem a mutação e não tem.
porque tem outros fatores que também vão se somar, sabe? Não é uma coisa única que garante isso, né? Então, tem que ponderar bastante. Vamos falar da APP, porque a APP é uma das que mais causam mal, desde o Alzheimer até outras que eu vou falar que é bem interessante, que tem publicações deste ano que tratam especificamente da APP. A APP, ela é a proteína... obrigado. Tá quente? Ela é a proteína que é produzida pelo cromossomo 21. Ela tem uma tendência maior de formar aquelas proteínas beta-amiloides. E por que a gente conecta diretamente? Porque quem tem trissomia parcial é quando é só um trecho, o negócio tinha explicado, é só um trecho do 21 que está em duplicato, então acaba que não é todo o cromossomo. Então quem tem trissomia parcial sem o APP, quando eu falo isso, sem o APP, ele tem parte da trissomia, mas não tem o gene da APP. Então o gene da APP não está em triplicato, está em 2 cópias, mesmo a pessoa, mesmo tendo trissomia. Então nesse caso, quem tem trissomia parcial sem APP, não desenvolve Alzheimer. Então essa é uma publicação que elucidou bem isso. Então, o Alzheimer tem um pezão muito grande na superexpressão dessa proteína APP nas pessoas com síndrome de Down. Essa publicação de 98 deixou isso bem claro, porque as pessoas com síndrome de Down parcial, que não tem esse gene, só tem um trecho, não desenvolveram Alzheimer. Então é interessante. Essa que é uma das mais... eu achei fabuloso essa revisão aqui que foi feita pelo Potter. Ele, na realidade, toda a vida dele acadêmica foi isso. Eu só descobri ele há pouco tempo. E ele trabalhava bem com a APP. Ele fez uma revisão de todo o trabalho da vida dele esse ano, no qual ele verificou que essa proteína, a APP, ela estimula a aneuploidia. Como assim? Essa proteína em grande quantidade estimula as células a se dividir erroneamente. Um cromossomo a mais para cada um dos lados. Ele provou isso. Então é isso que você está falando da questão genética. A gente vai chegar lá nessa questão fenotípica. Tá. O que ele falou? O que ele viu ao longo da carreira dele? As pessoas neurotípicas, sem ter síndrome de Down, que desenvolviam Alzheimer, ele analisou vários artigos dele e de outras pessoas que fizeram um cariótipo dessas células neuronais com Alzheimer e verificaram que muitas delas tinham trissomia do cromossomo 21. Além de outras trissomias, mesmo essa pessoa sendo neurotípica. Isso tem muito maior quantidade do que qualquer outro cérebro. E aí eles foram juntando os pontos. Como assim? As pessoas têm células neurotípicas e células com cromossomo 21 a mais no cérebro? Aí foram juntando as bolas e viram que isso acontece muito mais em quem tem a superexpressão dessa APP. Isso faz com que, imagine as pessoas com síndrome de Down, que produzem naturalmente a APP. Isso vai fazer com que as células dessas pessoas sofram processos de aneuploidia, que vai fazer com que algumas dessas células também possam sofrer outras intercorrências, que não só do 21, mas pode ser do 18, pode ser do 14, e pode ser de regiões que impeçam que essas células sobrevivam, que é o que é mais comum, e vai estimular o processo maior da apoptose. Vai ser com trechos desses cérebros. Por isso que é muito mais vasto os fenótipos das pessoas com SD, porque a gente tem uma grande variedade dependendo do quanto de expressão que ela vai fazer. Tá? E esse explica parte do efeito negativo da APP sobre a neurogênese, porque daí, como divide errado, fica mais neurônio para um, e já tem essa tendência da problema, apoptose. E a apoptose neuronal. Então esse é um outro agravante para as pessoas com síndrome de Down. Essa proteína acaba que estimula a aneuploidia. No próximo slide eu vou mostrar como que faz isso. E pessoas, aí que vem o mais interessante, pessoas com mosaicismo, aquelas que têm parte, com trissomia 21 não, para o cromossomo 21, não apresentaram problemas intelectuais, mas desenvolveram Alzheimer jovens. O que é a hipótese? Baixo nível de estabilidade cromossômica é suficiente para causar o Alzheimer em jovens.
Então, as pessoas, por mais que elas não sejam completamente sônicas, elas tinham parte, completamente tinham parte não. Então, elas, algumas células produziam mais essa APP. Mesmo elas não tendo, elas sendo mosaicas, elas não tendo problemas intelectuais, porque a gente já viu isso, pessoas mosaicas, existem pessoas mosaicas que não têm problemas intelectuais até a terceira década de vida. Você não fala com a pessoa porque tem os testes de QI, né, e tal, mas em geral o QI dessas pessoas são muito próximos das pessoas típicas, então eles não são considerados deficiente intelectual. Porém, nas células que têm a trissomia, que expressa mais APP, essa APP começa a danificar e dividir erroneamente essas células, e essas pessoas apresentam problemas intelectuais jovens. Quando eu falo jovens, a partir dos 30 anos de idade, mesmo não tendo característica, mesmo não tendo. E eles acreditam a bendita dessa proteína APP, por ela causar essas grandes quantidades de não acreditam. O interessante é que até hoje eles não sabem a função dela. Até hoje não tem função para o bebê. Sabe que é importante, mas não sabe para quê. E o problema maior não é ela em si, mas é quando ela é clivada, surge aquela proteína beta-amiloide, que é aquela lá que tem uma tendência à autoassociação e vira. Mas a função dela, precisamente... Pode ser que ela tenha alguma função, né? Mas que... O que você falou? De repente é a data de validade da... Não, boa, daí dá pra filosofar. Como se fosse uma sentença de programação pra se matar, né? Mas não estuda, não se sabe sobre ela, não é porque não tem estudo, né? Porque é difícil. Pode ser que tenha alguma coisa mais além que a ciência hoje não consegue entender ainda. Provavelmente, é que a vida, vocês sabem, a vida tudo tem uma lógica, então provavelmente ela tem alguma função que a gente ainda não... Tá. E essa APP, ela é expressa continuamente, né? Aqui eu achei interessante, foi publicado há pouco tempo, que é os olhos de pessoas com síndrome de Down e pessoas sem síndrome de Down. Aqui nesse meio lado a gente tem pessoas sem síndrome de Down e aqui com síndrome de Down. Vocês percebem que aqui tem uma faixa mais densa. Essa faixa mais densa, que são pessoas com síndrome de Down com 2 anos. É uma faixa onde que já está, isso nos olhos, já começa a se acumular proteína APP. Beta-amiloide se agregando, iniciando o processo de cataratas. Já, não em todas as crianças, mas a cataratas começa muito... Vocês sabem que tem crianças com síndrome de Down que nascem com catarata congênita, né? Já nasce com cataratas. Os olhos completamente brancos de tanta APP que está. Mas a explicação é essa? Pelos artigos que eu já li, isso, a grande maioria é de proteína APP acumulada. Eu tenho esse artigo e tem mais outro que trata só falando da APP que se acumula na corda. Isso. Pois é, e dá umas manchinhas? Não, essas manchas são mais características, não é pigmentos normais. Os olhos das pessoas com síndrome de Down já têm isso. Não, aquilo lá não é. Porque eu descobri isso agora, gente. Essas manchinhas no olho da Alice. Tá, no cristalino. E olha aqui, aqui é uma pessoa com 60 anos, aqui é uma pessoa sem síndrome de Down, olha o tamanho. 60 anos, que já é uma de cima de 2, e aqui é com 2, tá pequeno. Então a gente vê que essa proteína, ela é terrível, ela se acumula em vários lugares porque ela tem uma tendência muito grande a se autoassociar. E ela acumula, outro problema dela é que como ela se acumula, ela causa um processo de inflamação e oxidação nesse ambiente. Então quando isso acontece no nosso cérebro é terrível, né? Por isso que a gente quando usa vários antioxidantes que atravessam a barreira hematocefálica é para tentar se livrar um pouco dos efeitos oxidativos dela.
No caso da catarata, faz-se raspagem, não é? Dá pra fazer, né? Pra Igual as melhorar. cirurgias normais, de catarata. Mas aí pode ser que catarata Você coloca uma outra lente, vai tranquilo. Mas pode ser que volte, não é uma certeza que vai durar a vida toda. Porque a acumulação pode acontecer. Pode acontecer. E tem crianças que nascem com a corda totalmente branca, né? Tem uns artigos que eu não coloquei, mas que é terrível, né? Acumula muito cedo. Aqui só explicando mais ou menos o que a gente tinha visto lá naquele vídeo, né? Que essa proteína é uma proteína transmembrana, que ela fica na membrana de todas as células. E aí, essa outra proteína também é super expressa, elas agem como se fosse tesoura, né? Cortam em regiões específicas. Essa região é da proteína beta-amiloide, que tem uma tendência muito grande de se agregar, como se fosse, tem um véu, uma associação muito forte entre elas e formam essas fibras grandes, né? Dentro da célula, e acaba inflamando ou formando essas placas aqui. São grandes problemas. Para a aneuploidia, que é o que o Potter tinha explicado, essa aqui é uma das figuras que ele usa que eu achei bem interessante. É assim, não sei se vocês vão lembrar da figurinha lá do ensino médio, mas não sei se já viram essa figura aqui, no qual a gente teve várias cordas que puxam cada uma das cromátides irmãs para um lado. Que nem aqui, temos que pensar, praticamente aqui tem os 46 cromossomos já duplicados ao centro da célula. Aí os microtúbulos vão se agregar, vão se formar, vão se ligar aos centrômeros e vão puxar 23 cromossomos para um lado, 46 para um lado e 46 para o outro, como está no mitótico. Separa certinho. A APP, essa proteína aqui, ela tem uma tendência muito grande a fosforilar essas proteínas aqui, que são proteínas tal. Quando elas fosforilam essas proteínas, que formam essa corda que vai puxar, essa corda se desagrega igual a gente viu no vídeo. E quando ela se desagrega, a corda que deveria puxar esse cromossomo para um lado e para o outro, não consegue puxar, porque você vai estar ligado de um lado. Essa é uma das explicações moleculares para que quem tem Alzheimer tem uma tendência maior de ter trissomia, de 18, de 21. Porque daí, essas células típicas que deveriam ter 46, um 21 para cada uma, puxam o 21 para um lado só. Ah, você fala assim, mas como é que tem a certeza que vai ser do 21? Não é sempre, pode ser de qualquer outro cromossomo, mas a grande maioria dos cromossomos, quando são puxados erroneamente, mais para um para o outro, eles não são compatíveis com a vida, e nossa célula morre. Então a gente tem um outro problema, mas aí vai ter uma apoptose. Essas células vão todas morrerem e aquela região cerebral onde teve aquela divisão vai se perder. Então por isso que os fenótipos das pessoas com cérebro são tão diversos, porque a gente tem vários problemas moleculares que estão acontecendo lá ao fundo, que estão causando várias alterações na divisão. Eu li um artigo há um tempo atrás que ele não deu as pistas, assim, ele criava uma hipótese que as pessoas, ao longo da vida, elas têm uma tendência muito grande a serem mosaicas. Como assim? Todo mundo tem uma tendência muito grande a ter algumas células com cromossomo 21 a mais ou com algum outro cromossomo. Isso vai acontecer por quê? Se vocês pensarem que a gente tem 3 trilhões de células no nosso organismo, que está o tempo inteiro sofrendo algum processo de divisão celular, e que hoje, na presença de tantos agentes cancerígenos, tóxicos, pode acontecer algum problema, então a gente acredita que isso acontece mesmo. Eu acredito que boa parte das células, das pessoas com trissomia, já até se corrigiram. Algumas regiões do organismo dessa pessoa podem até se corrigir por conta dessas implicações que pode acontecer ao longo da divisão celular, né? Então, tem muita resposta ainda que a gente precisa ter de ciência. Então, essas proteínas beta-amiloides truncadas, não amiloidogênicos, não ligadas na formação de placa, aqui é um outro caso. A grande maioria dessas proteínas, elas têm essa tendência de associar e formar placas. Existem algumas formas que cliva ela, que elas não formam placas, mas elas ficam livres no citoplasma. Então, essa aqui que vai rolar. Algumas beta-amiloides truncados, não amiloidogênicos, que não formam essas placas, amiloides, né? Está ligada à formação de canais de cálcio, aumentando o influxo de cálcio, induzindo a degeneração neuronal. O zinco auxilia no bloqueio seletivo desses canais, evitando a degeneração.
que isso quer dizer? Esse é um artigo que foi publicado esse ano pelo Jung, no qual ele conseguiu provar que em ratos, além dessas proteínas beta-amiloides que formam essa agregação, existem essas outras proteínas que não formam beta-amiloides, elas ficam esparramadas pelo citoplasma, pelo espaço extracelular, e elas ficam ali, elas não têm essa tendência, porque a tendência a se agregar vai depender de como que elas foram cortadas. Porém, as que não formam placa, elas têm uma tendência a voltar para a membrana dessa célula e criar como se fosse um canal. Especificamente um canal para que entre muito mais cálcio dentro desse neurônio. E essa entrada maior da quantidade de cálcio dentro desses neurônios estimula o processo natural de morte dele. O cálcio, cálcio em grande quantidade, é um dos estopins para a apoptose celular. Tá? Então, aqui a gente tem várias explicações do porquê que essa proteína em grande quantidade causa esse problema. E o mais interessante disso é que ele conseguiu, utilizando o zinco, ele colocou o zinco em grande quantidade na alimentação, ele viu que o zinco faz um bloqueio para não entrar esse grande influxo de cálcio e permite que essas células persistam um pouco mais. Então a gente tem problemas desvendados e depois a gente tem uma parcial solução para ele. Né? O gene DIRCA-A é um dos que é mais característicos, eu vou tratar de alguns aspectos dele agora. A gente vai tentar destrinchar assim, o máximo que a gente sabe de conhecimento sobre ele, para ver, porque a gente já viu até que tem antimicroRNA, que é para implicar na não produção. Então, ele, pessoal, é um dos que estão diretamente associados ao fenótipo das pessoas com síndrome de Down. É um dos principais que estão relacionados com a deficiência intelectual. Então, eles acreditam, parte dos ratos, estudos de ratos fizeram isso, que quando houve um bloqueio na expressão desse gene, um bloqueio na quantidade, houve uma recuperação cognitiva destes ratos. Tá? A gente está falando de ratos aqui. Essa proteína, ela é sintetizada constitutivamente. O que isso quer dizer? Que o tempo inteiro, no nosso organismo, ela está sendo produzida. Não tem um bloqueio natural nela. Se tiver maior quantidade de genes dela, ela vai ser mais naturalmente produzida, que é o caso das pessoas com síndrome de Down. Ela controla a neurogênese e a apoptose neuronal. Acelera a diferenciação neuronal, diminuindo a concentração de neurônios maduros. Como assim? Ela age em duas frentes, porque vocês sabem que no nosso cérebro, os neurônios, depois que eles atingem a maturidade, eles não se dividem mais. Eles se tornam células maduras. Então, a partir de um neurônio, não se gera. Então, se você perdeu um neurônio, perdeu ele. Ah, mas eu já ouvi falar que recupera a partir de neurônios não maduros. Então, o que o bendito DYRK1 faz? Ele estimula a apoptose celular e ele estimula a maturação, a diferenciação desses neurônios totipotentes, os neurônios aptos a se tornarem maduros futuramente. Então, o que ele faz? Ele faz com que a grande banco de neurônios que estão lá acumulados, que podiam servir de arcabouço quando esses morressem, ele faz com que eles fiquem mais velho e maduro. E quando eles ficam maduros, eles não conseguem mais se dividir. E aí a gente tem duas frentes ruins de ação. A apoptose dos que já estão maduros e maturação daqueles que estão imaturos. Então, as duas frentes de ação dele é muito ruins. Por isso que eles estão implicados diretamente na perda cognitiva. Essa foi uma implicação muito interessante, que ele altera a estabilidade do lóbulo pré-frontal. Essa aqui é uma das alterações que está implicada no sono das crianças com síndrome de Down. A gente vai tratar depois um pouco mais de sono. Mas aqui eles avaliaram as ondas normalmente produzidas pelos diferentes tempos do sono, e eles viram que os ratos que expressavam maior quantidade dessa proteína tinham ondas diferentes, ondas cerebrais diferentes dos ratos que não tinham. Diminui os níveis de homocisteína. Esses foram os dois publicados por Della Torre. Esse aqui é um dos gráficos do Della Torre,
do artigo sobre o chá verde, no qual eles compararam os ratos o delator, vamos voltar lá, ele trabalhou no primeiro artigo ele trabalhou parte das reações foram com o trabalho foi com rato e parte com adulto. Tá? Aqui eu estou mostrando só os do rato. Os do adulto da homocisteína eles não colocaram. Aí eles, o plasma, a homocisteína estava aqui, próximo de 4. Quando os ratos tomaram GCG, subiram. Aqui dos ratos, modelos trissômicos, que é o TS65DN. A homocisteína estava mais baixa do que os ratos controle. E quando foi utilizado o EGCG, os níveis de homocisteína se elevaram. Tá? Homocisteína, voltando lá para aquele ciclo SAM que a gente viu, né? Aqui eles fizeram uma correlação entre a quantidade de homocisteína para a quantidade de EGCG utilizado. Então, a gente vê aqui... Deixa eu ver se isso mesmo. Não, desculpa. Quantidade de homocisteína para a quantidade de expressão da proteína DYRK1. Ó. Quanto maior a proteína quanto maior a homocisteína, menor a quantidade de DYRK1. Quanto menor a homocisteína, maior a quantidade de proteína DYRK1. Por isso que uma está ligada diretamente à outra. Não se sabe o mecanismo de como elas estão ligadas, mas que elas estão ligadas, elas estão. Então, a homocisteína adianta. Além de ser perdida lá atrás, né, que você falou, a DIC também ajuda. Ajuda ela a baixar, né? Baixar mais. Na verdade, é o inverso do que você falou assim. A DIC estimula a baixar mais ainda a homocisteína. Sim. De alguma maneira que a gente não sabe, mas ela baixa. Se a gente consegue ver, porque se a gente dá o EGCG e bloqueia o DIC, aumenta a homocisteína. Tem uns trabalhos agora, pessoal, assim, esse proteína DYRK1, ela é o que eu chamo assim em bioquímica de proteína coringa. Por quê? Ela não age uma via só. Ela é uma proteína que age em um monte, sabe por quê? Porque ela tem uma função basicamente reguladora de vias. Então, qual que é a função dela? O próprio nome dela já está dizendo que ela é uma proteína fosforiladora. Então, o que ela faz? Ela fosforila algumas proteínas, que é isso? Joga um grupo de fósforo, e quando esse grupo de fósforo se liga a algumas proteínas, essa proteína é estimulada ou inibida. Então, ela controla várias vias metabólicas, não uma só, mas várias. Por isso que ela implica em vários tipos de metabolismos de apoptose, desenvolvimento neuronal, porque elas controlam as vias de ciclo celular. E também ciclo celular ósseo. Então, a gente sabe que é um comprometimento ósseo ao longo do desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down. Os ratos modelos também possuem esse mesmo comprometimento, desenvolvimento ósseo, principalmente de osteoclastos, né? E eles viram que quando houve um bloqueio da superexpressão, houve uma melhora do desenvolvimento ósseo em ratos, a gente está tratando de rato, com bloqueio do gene DYRK1. Esse foi um artigo publicado ano passado. Esse ano já foram publicados 2 artigos com o mesmo tema. Eu achei interessante porque a ciência está voltando bem para essa questão do desenvolvimento ósseo usando o DYRK1. Ainda não tem nenhum com humanos, mas já tem 3 ou 4 já tratando, usando de modelo já a recuperação óssea inibindo esse gene. Tá? Então, tem várias frentes de ação. E regula o GSK3. GSK3 é uma das principais controladoras da apoptose, tá? Então ela acaba estimulando o processo apoptótico. E ela é ligada a alterações no ciclo SAM. A gente já prova isso a partir da homocisteína, mas também tem outras pesquisas que mostram que ela altera sim. Aqui a gente tem um exemplo do modo de ação. Eu sei que às vezes fica bem enfadonho de tratar esses mecanismos aqui, mas só para mostrar para vocês que a célula tem um processo de ciclo normal, né? Ela acaba de dividir, aí ela entra num processo de crescimento, depois ela vai ter a maturação até um certo ponto, ou vai se dividir de novo, ou ela vai se estabilizar de alguma forma maturada. O gene DYRK1, quando ele é superexpresso, quando tem essas setas assim, de forma de... é que ele bloqueia, ele causa um bloqueio no processo de diferenciação, forçando essa célula a sair desse ciclo e entrar no processo apoptótico. Tá? Então,
Se sabe vários caminhos desse mesmo mecanismo, mas o que a gente sabe é que ele atrapalha e muito vários sinais que permitem que essa célula se divide corretamente. Aqui é um dos exemplos que mostram o poder desse DYRK1 na imunologia das pessoas com síndrome de Down. Ó, aqui a gente tem um modelo euploide, que tem os 46 cromossomos, e aqui um com trissomia do 21. Nas pessoas com trissomia do 21, a gente tem a expressão maior de DYRK1, que a gente já viu, e esse DSCR1, tá? Que é uma proteína também expressa naquela região crítica. Você pisou no fio. Puxa. Desculpa, pessoal. Não, a gente explica que bebe água. Eu apertei, mas... Fazer barulhinho. Então, só para retomar aqui, eu estou conseguindo ver, mas só para... as pessoas com síndrome de Down têm uma tendência maior a ter problemas imunológicos, né, por conta da fragilidade de resposta a infecções ou qualquer outro tipo de fatores externos, né? E isso é muito implicado na questão genética. A gente sabe, eu vou falar de alguns outros fatores não genéticos, anatômicos, que é bem ruim, que é questões de vias aéreas, né, de anatomia, mas a questão genética, que é o que está mostrando aqui, é o bem comum. Então vamos lá. Ué, aqui, ó. Aí os vídeos aqui, problema da lâmpada. Caralho, Tá esquentando. Ah, não, tá esquentando. Tô pegando tranco. É devagar. Igual o fio. Ó o fio, é verdade. Deixa eu desse lado. Ó, então vamos voltar lá. Aqui tem um modelo euploide, né, de 46 cromossomos. E aqui está o modelo trissômico. Então, naturalmente, o que acontece? Existem vários fatores, né, que implicam aqui que... Adriana. Tá bom assim? Beleza, tá ótimo. Que implica em um controle, uma via metabólica que é estimulada desde a membrana celular, que vai para dentro do citoplasma e aqui estimula genes que vão responder metabolicamente. Então, um dos principais é esse NFAT-C, que são fatores nucleares de ativação de células T. Então, isso normalmente acontece. Tá havendo um estímulo de cálcio aqui, passa pela calcinerina, entra no núcleo e estimula a produção para que haja essa produção. As pessoas com síndrome de Down que têm a superexpressão destes dois genes, o que acontece? Ó? O DYRK1 ela tem uma tendência a fazer com que haja uma extrusão desse fator muito mais rápido de dentro do núcleo celular, impedindo que ele haja por muito tempo. E o DSCR1, ele impede que o sinal de cálcio chegue, que entre esse fator. Então, agem duas frentes bloqueando a expressão desses genes. Então, aqui a gente vê um modelo bem preciso, que a gente conhece, que ambos os genes implicam em uma dificuldade de produção desses fatores nucleares que vão permitir que haja uma ativação dessas células, que são células importantes de defesa para o nosso organismo. Organismo de pessoas com síndrome de Down ou sem síndrome de Down. Então, as pessoas sem síndrome de Down, ambos existem, ambos são importantes. Por quê? Eles são como se fossem proteínas que vão desligar quando o processo está em exagero, né? Então, a calcinorina, o DSE aqui impede que haja, o DYRK1 faz com que saia um pouco, mas quando ambos estão em desequilíbrio, em maior quantidade, aí que vem o inconveniente, né? Porque daí o sinal nem chega direito para estimular a produção desses genes bons, e quando chega, o DYRK1 faz com que saia rápido, com que ele não precisa sair dentro. Tá? Então, aqui a gente tem duas explicações, assim, que dá para ser utilizada, que é bem comum, para a diminuição dessa da genética para a imunologia das pessoas com síndrome de Down. Então, por isso que tem tanto apreço, né, para que haja um controle desses dois genes, né?
sejam menos expressos. Aqui tem uma parcial de, que já se sabe de como que a expressão desse gene implica em várias vias. Ó. DYRK1 estimulando a fosforilação daquela proteína tal, a tal se acumulando, formando aqueles agregados de placas, esses agregados virando aquelas placas amiloides, causando a degeneração. Ó, várias vias mostrando que todas elas caminham à degeneração quando esse gene é superexpresso. Esse gene, então, pessoal, produz uma proteína que vai atacar várias frentes de ação. Por isso que quando há um bloqueio nele, a gente recupera boa parte dos fenótipos de ratos modelos. Porque ele não está implicado em uma via só. Porque se a gente pensar na síndrome de Down, que é uma síndrome, não é uma síndrome monogênica, que envolve vários genes, quando a gente descobre um gene desse que pode implicar em várias vias, que a gente inibir ele consegue, isso é muito bom, é muito fantástico. Esse gene, pessoal, ele é muito ruim quando ele está em triplicata nas pessoas com síndrome de Down. Porém, quando ele está mutado, quando ele não está presente, também é ruim. A gente tem uma faca de dois gumes aqui, né? Aqui é um artigo que foi publicado esse ano também, que mostra pessoas autistas, todas essas pessoas, essa foto é original do artigo, tá, pessoal? Todas elas não têm síndrome de Down, mas elas têm uma mutação no gene DYRK1A e elas não expressam ele. Então, não ter o gene também causa comprometimento intelectual. No caso aqui, um comprometimento intelectual, na grande maioria, bem severo. Então, é importante ter. Ele não é de todo... É a mesma coisa que a gente fala do colesterol. O colesterol é muito importante. O problema é sempre o excesso. No caso das pessoas com síndrome de Down, é a mesma coisa. DYRK1 é muito importante. O problema é o excesso. Quando ele é produzido em maior quantidade, ele causa muito mais mal do que mal. Tá? Então, por isso que também vem outro, quando a gente pensa assim, né? Poxa, mas a primeira ideia é, vamos bloquear esse gene todo, né? Poxa, se você bloquear esse gene todo, você vai causar um efeito rebote pior do que o inicial. Então não é bem assim. Então a gente tem que ter um trato, uma mão muito certa com isso. Porque se a gente ficar bloqueando esse gene o tempo inteiro, outra gente que nem... hoje tem pesquisas com vírus que vão mais especificamente destrói a sequência de um gene, faz com que ele não seja expresso. Isso é terrível se a gente pensar nesse gene. É claro, se fosse só de um dos que a gente não consegue controlar, né? Mas pensar que se a gente destruir toda a expressão dele, a gente provoca mais mal também. Tá? Então por isso que até os inibidores hoje que usam para esse gene também tem que ser com certa cautela. Mas se pensar assim, você vai usar lá o inibidor, porque esse não tem o negócio lá do microRNA, lembra disso? Isso também tem. Então, aí você coloca isso no menino com síndrome, né? Para poder ele silenciar esse gene. E aí, como é que uma das consequências seria o deficiência cognitiva pior? Como é que você vai avaliar? Se você fizer isso em demasia, como é que você vai avaliar? Porque aí você pode falar assim, a ciência é muito delicada. Que você pode falar que ele está evoluindo porque ele está evoluindo para um Alzheimer. E não era. Era porque talvez você, sabe, você vai fazer perda cognitiva porque é parte da clínica. Não, mas em relação lá àqueles expressões, pelo menos em ratos, é claro, eles não têm estudo clínico em pessoas, mas em ratos, o que eles obtiveram, que houve parte das figuras daquela patente, eles conseguiram recuperar a expressão para níveis menores. Mas não é para acabar. Não parou de expressar, pessoal. Isso aqui é bem importante também. Toda inibição por RNA de interferência, que é o que foi usado, nunca bloqueia toda a expressão genética. Ela sempre tem um certo escape e que permite que essa expressão aconteça. Então, a inibição por RNA sempre tem algumas válvulas que conseguem expressar. Por isso que sempre vai ter um certo percentual. Às vezes maior ou menor, depende da concentração também que é utilizada, mas tem que ter controle. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que foi bem tratado, que é epigaloectina galato, que é o exaxazino. Essa substância, pessoal, ela é encontrada em algumas ervas, mas a principal que é o chá verde.
que é a Camellia sinensis, que é uma das principais produtoras desse polifenol. Vale lembrar que o EGCG ou chá verde é usado há milênios, né? Isso é uma bebida comum, tá? O que se descobriu a partir de vários anos de pesquisa é que esse EGCG ele tem um poder de inibir parcialmente a expressão do DYRK1. Isso já é provado tanto in vitro quanto em vivo, em ratos e em pessoas. Aquele artigo do Lejeune provou que parcialmente é inibido. Então a gente tem essa prova, tá? Que ele parcialmente inibe essa substância, tá? Quando a gente fala do extrato do chá verde, a gente está tratando além dela outras substâncias, outros polifenóis, tá? O EGCG, ele sim está implicado na diminuição da expressão do gene. Outros polifenóis não têm essa conexão, para que isso fique bem claro. Hoje, quando a gente pega um extrato de chá verde, usualmente os extratos variam entre 40% e 5% de EGCG. Existem purificações subsequentes que conseguem levar isso até 95%, até 99%. Tá? Aí a gente tem um extrato, vamos dizer assim, uma solução muito mais concentrada desse composto, que fique bem claro. Então, quando a gente toma o chá verde, a gente está consumindo EGCG, além de outros polifenóis também. Tá? Ele já está bem metabolizado, é um antioxidante bem absorvido e metabolizado. Os testes séricos estão bem tranquilos mostrando isso. Inibe a superexpressão do gene DYRK1 em humanos, né, que são, eu coloquei aqui em referência os dois artigos que é do De La Torre, de 2014 e 2016. Quando que você acha que pode começar, quando pode introduzir o chá verde na criança? Esse teste clínico, né, ele foi feito em pessoas síndrome de Down com 16 anos. 16 anos o começo e maiores. Há um começo de teste clínico com crianças, começo com 5 anos para frente. Então, não tem resultados ainda. E não se tem, assim, o que tem que ter muito cuidado, não se tem nada, assim, de crianças, né, de bebês tomando o EGCG, tá? O que a gente tem que ficar bem claro. Mas os estudos são recentes, né? E efeito colateral? Isso. As duas publicações do De La Torre... Muito recente, né? Pouco tempo da usando o chá verde, de 2014, 2 anos, né? O primeiro aqui, se eu não me engano, ele foi utilizado por 12 meses, o segundo também, e algumas pessoas continuaram até 18 meses. Os testes permaneceram nesse período. Tá? Desse período, os efeitos colaterais foram muito poucos, no grupo estudado. Foi muito, muito pouco mesmo. Na realidade, o que a gente já sabe do chá verde, assim, porque como ele é muito comumente usado, o que acontece? As pessoas normalmente usavam, né, ainda usam o chá verde para emagrecer. Ele tem... o chá verde, ele tem esse poder mesmo. O que ele faz? Ele estimula a lipogênese, ele faz com que o nosso corpo degrade mais rapidamente gordura. E ele tem um outro efeito, que ele faz com que o corpo também faça muito mais, menos gliconeogênese, que é um processo de o corpo produzir sua própria glicose, que é quando a gente precisa e tal. Então, tem algumas implicações que a gente vê, que é assim, pessoas que têm uma tendência maior a ter baixos níveis séricos de açúcar, quando toma o chá verde, pode ter problemas de baixar demais a quantidade de açúcar no sangue, porque ele aumenta a quantidade de quebra de gordura, mas diminui a produção de próprio açúcar, que é o que a gente precisa, porque vocês sabem que a gente precisa de 200 gramas, pelo menos, todo dia de açúcar só no nosso cérebro. Só o nosso cérebro precisa de 200 gramas. Nós falamos de açúcar puro, glicose. A gente precisa, quando a gente fica sem comer, a gente produz o nosso próprio açúcar. A gente dá um jeito de fazer açúcar nosso. Muita gente. Eu tô tomando pra muita gente.
do chá para criança? Porque a partir de 6 meses você pode dar, por exemplo, aquelas mamadeirinhas com chazinho. O chá verde pode entrar nessa linha de chá? Ó, é bem relativo, porque a gente é bem delicado e várias questões. O que a gente faz? Hoje existem várias linhas de médicos que receitam chás, principalmente para ver que tem cólica, problemas com gases e tal. Tem médico que é completamente contra. Por quê? Porque se não tem pesquisas clínicas com bebês usando isso. Então, tem gente que tem mais receita e gente que dá. Então, é bem relativo. Você vai encontrar uma grande gama de opiniões a respeito. Tá? Uma grande gama. O uso do êxito médico, apesar que o teste foi feito com pessoas de 18, mais de 18 anos, para evitar a superexpressão desse triglicérides, já com 18 anos estaria muito sério para fazer isso. Eu vou mandar também, se vocês quiserem, coloco um artigo que é bem, eu achei ele fabuloso, publicado ano passado, que trata bem exatamente desse ponto. Ele fala assim que ele faz um apanhado dos testes, principalmente com testes com ratos, e avalia o tempo em que o exame, a inserção de suplemento, da droga foi feita. E ele provou, a partir dessas revisões, que quanto mais precoce isso acontece, melhor é o ganho ao longo do desenvolvimento dos ratos. A gente está tratando de ratos aqui, tá? Então, lá ele fala exatamente isso. Ele fala assim que quanto mais cedo, melhor. Aí a gente implica em várias outras questões bioéticas, porque a gente não tem testes clínicos, a gente tem um grupo que não dá para fazer um teste bem com confiabilidade, a gente tem pessoas mais sensíveis, a gente tem bebês que têm esse sistema. Então é muita coisa, assim. Então é uma decisão assim bem complexa a ser tomada. Lá existe que nem... hoje eu conheço grupos americanos de mães que, quando descobrem que têm filhos com síndrome de Down, já começam a tomar fluoxetina, que já tem uma correlação direta. Por quê? Porque existe uma publicação em ratas com filho, esperando bebês com síndrome de Down, né, ratas modelos, que com o uso da fluoxetina não teve perda cognitiva nenhuma no nascimento desse rato modelo com síndrome de Down, comparado com outros. E a partir disso, eu lembro que eu fiquei no congresso do ano passado que o Roberto Costa achou que isso é um absurdo, como que vai medicalizar uma criança ainda dentro do útero? Então são questões assim que é bem delicadas, dá pra gente ficar discutindo assim dias sobre elas, tá? Mas existe já essa visão de que quanto mais cedo melhor, mas daí a gente tem que pesar o que pode causar isso a longo prazo, porque a gente também não tem essa visão. Porque o chá também é pouco tempo, você não sabe se a longo prazo isso vai causar outras coisas então, pode isso... trazer esse benefício, mas pode causar algumas outras coisas. Que às vezes começa irreversível e tem uma que já não... Se for ver, tá ok, melhora o cognitivo, mas... E aí você pensa que às vezes tratando com 16, 18, você já não consiga fazer a recuperação que você teria quando ele era menor. Né? Então são questões assim muito delicadas a ser tomadas. E uma coisa que eu fico assim às vezes preocupada é porque às vezes essas decisões são tomadas às vezes arbitrariamente por pessoas que acham que só eles que podem fazer essa decisão. Eu acho que essa decisão deve ser muito bem conversada e estudada, tanto por pais, por médicos. São decisões assim que pesam muito. Então às vezes você ficar submetida só a uma decisão de algum médico que falou algum dia que isso tem que ser dado ou que isso não tem que ser dado, isso não deve ser assim. Isso deve ser feito com muita cautela, mas também tem que ser feito com empoderamento de pais, de pessoas, de familiares. Então é uma coisa assim... Deixa eu te fazer. E essa pessoa que usa o chá verde, porque a gente vê, às vezes tem mães que vê e querem dar, né? Ela precisa de um controle maior no caso de exames. Isso que é importante, com certeza. Porque, por exemplo, aí às vezes o pediatra fala, não vou ficar fazendo exame de 6 em 6 meses desse menino, porque pelo que ela estudou, ela fala, discorda, entendeu? E a mãe quer. Claro. Aí ela teria que fazer um controle maior de 6 em 6 meses, por exemplo, de todos os exames. Perfeito. A pergunta é perfeita, porque assim, quem quer fazer qualquer tipo de intervenção, ela tem que fazer também uma análise de se isso está implicando em problemas das crianças, principalmente que é criança que não tem estudo clínico. Então,
se você for fazer alguma intervenção, você tem que avaliar pelo menos como é que está os níveis hepáticos, os níveis renais, que são os principais alteras em qualquer intervenção, que tem que ser controlado. Então, e isso tem que ser feito rotineiramente, o que às vezes os médicos não querem, porque acham que está causando muitas intervenções. Tal. É claro, a gente não vai fazer tipo, exames mensais na criança, o que também causa grandes inconvenientes, mas eu acho que isso tem que ser feito. Por isso que tem que ter a parte clínica médica, que é aquela que domina alguma questão que possa vir a acontecer. O médico tem aquele trato especial de avaliar clinicamente o que está acontecendo, porque às vezes nem precisa de um exame clínico, exame sonológico, né, que implica em vários problemas. Mas, vou ser sincero com você, existem médicos hoje que receitam indiscriminadamente o chá verde. Eu vou ser contra. Dá o chá para a criança em mamadeira, dá banho de chá verde na criança, porque quando você oferta o chá, você não tem uma concentração. Que nem um copo de chá, ele pode ter 200 mg de GHZ, como pode ter 300, como pode ter 50, como pode... Depende muito de como você preparou, depende muito da fonte, depende de quanto folha você usou, é muito relativo. Então você está colocando o seu filho em uma condição que você não tem controle algum. Então eu acho que isso é errado. Isso é errado. Eu acho que se quiser fazer uma intervenção, faça uma intervenção com mais cautela. Ó, vou fazer essa intervenção.